Olá pessoal, bem-vindos ao canal TechS com mais um vídeo sobre eletrônica, um tutorial sobre o simulador LTSpice, nosso canal youtube.com/c/techs e no Facebook você acha a gente no facebook.com/techs. E nesse vídeo nós vamos explicar como é que a gente customiza um diodo Zener, tá? A gente tem aqui o diodo Zener, a curva característica dele, aqui a simbologia dele, faltou aqui um símbolo que é com esse bracinho em ângulo, tá? Mas nós já vamos ver no LTSpice que ele usa essa simbologia em ângulo. E o que acontece é o seguinte, um diodo normal, ele normalmente trabalha aqui nesta região, né? Na região de polarização direta. Quando eu coloco uma fonte com positivo aqui no anodo e o negativo no catodo, o que acontece é que flui, né? Tende a fluir uma corrente do anodo para o catodo, e a corrente vai obedecer esta curva aqui mais ou menos. E aqui é a chamada polarização direta. Quando a tensão vence a barreira de potencial do diodo, eu tenho uma corrente que flui com uma baixa resistência e o diodo está então permitindo a passagem de corrente. E quando eu inverto a fonte, quer dizer, eu coloco positivo aqui no catodo e o negativo no anodo, o que acontece é que o diodo entra na região de polarização reversa, a minha região de depleção dentro do diodo vai aumentando e ele vai segurando a corrente sobre ele. Então a corrente aqui, nesse gráfico está até exagerado, mas a corrente é muito pequena aqui na região de polarização reversa, tá? E, por exemplo, se você for trabalhar com o diodo retificador, ele vai trabalhar apenas nessa região reversa aqui antes da tensão de Zener e na região de polarização direta, de modo que quando a tensão está positiva, ele permite fluir uma corrente nele num sentido e bloqueia a corrente no outro sentido. E aí a gente tem aquela onda retificada, tá? Que é aquela onda pulsante, e isso provoca a nossa retificação. Um diodo Zener é diferente. O diodo Zener ele permite, na verdade todo diodo tem a tensão de Zener, tá? A grande questão é o diodo Zener, quando a gente ultrapassa a tensão de Zener, ele não queima. Claro, ele vai queimar se a gente ultrapassar demais essa tensão. Mas um diodo normal, ele não é feito para trabalhar além da tensão de Zener, ele é feito para trabalhar abaixo dela. Um diodo Zener não, ele tem essa tensão de Zener que é configurada, né, que é projetada para trabalhar num valor específico, tá? Pode ser 4.7, 6 volts, 10 volts. Existem várias tensões nos dispositivos comerciais e o diodo, a gente quando coloca um diodo Zener num circuito é para utilizar essa tensão de Zener, de modo que ele vai, por exemplo, no estágio de saída de uma fonte de tensão regulada, a gente vai ter um diodo Zener lá que no momento em que a linha de tensão de saída ultrapassa a tensão de Zener, ela fica praticamente estabilizada devido a essa curva de tensão contra a corrente ela ser bastante inclinada aqui, e qualquer incremento extra que eu tente dar na tensão faz com que a corrente varie muito pouco. Então eu fico praticamente com essa tensão aqui, né? Perdão, qualquer incremento que eu faça na corrente aqui ao longo do diodo faz com que a minha tensão aumente muito pouco aqui ao longo dessa curva, tá? Naturalmente eu vou precisar de um elemento limitador de corrente junto do diodo, provavelmente um resistor, que vai impedir que o diodo ultrapasse esse IZ máximo aqui, essa corrente máxima, e além dessa corrente, o diodo de fato queima, então eu não posso permitir que ele ultrapasse essa corrente. Tá? O que acontece é o seguinte, então nós temos os valores comerciais que os diodos Zener apresentam de tensão reversa. O que acontece é que nós estamos trabalhando num simulador no LTSpice, e no LTSpice nós temos alguns diodos presetados nas bibliotecas que têm as tensões de Zener que o fabricante desses diodos colocaram lá pra gente, tá? Nós já vamos ver como é que a gente escolhe, vamos montar um circuito para isso, mas o principal motivo desse vídeo é o seguinte, nós eventualmente queremos poder no nosso circuito, ou porque eu quero fazer um trabalho, ou porque eu quero fazer de fato uma simulação para o projeto de um circuito, e eu quero explorar, né, o que o meu circuito está fazendo, eu quero poder experimentar à vontade, então eu posso querer que eu tenha uma tensão de Zener diferente daquelas que as bibliotecas me fornecem. Eu, sei lá, eu quero explorar o que é, eu não preciso ficar limitado lá, afinal de contas nós temos um simulador que nos permite fazer isso, então por que não fazer? Então eu vou ensinar isso, como é que a gente configura essa tensão de Zener, tá?
Então vamos abrir aqui o LTSpice. Aqui no LTSpice vamos criar um novo esquemático, um novo esquema. Vamos colocar aqui primeiro uma fonte de tensão, F2 voltage, reduzindo o zoom, um resistor R, Ctrl R eu giro o componente, e um diodo Zener, F2 Zener. Também vou girar para já ele ficar na posição para polarizar ele reversamente, tá? Vamos conectar todo mundo com F3. E aí é só clicar nos terminais e você que tem acompanhado os vídeos aí dos circuitos que a gente tem feito nos outros vídeos, já se acostumou com esses atalhos, com os componentes, como é que a gente tem que fazer. Ah, o ground é G, F3 novamente, conectei. Ok. O F8 eu posso mover os componentes para ele ficar numa posição melhor. E vamos começar aqui dando uma tensão para essa fonte, clico com direito, 10 volts. Esse resistor eu vou colocar 10 ohms. E no diodo, aqui vem a questão. Esse Zener que está aqui, ele tem uma tensão de Zener muito alta, eu nem sei qual é do simulador, posso até pesquisar depois, mas a grande questão eu acho que o valor default que inclusive é infinito, apesar do símbolo ser de Zener, ele apresenta uma tensão de Zener infinita. A gente pode até confirmar aqui no help, vamos lá, é bom que a gente já olha o help dele. Então eu vou ver aqui o D, que é o diodo, e o Zener, apesar dessa simbologia aqui, na prática o que acontece é que ele nos traz, na verdade, um diodo, tá? E no diodo, a nossa tensão de Zener, se ele estiver usando esse modelo mais simples, olha, a gente tem aqui esse VREV, o parâmetro, e o default é infinito, tá? No caso dele usar um modelo mais complexo que esse aqui de baixo, eu tenho o parâmetro BV, tá? Que é a mesma coisa que o VREV, só que ele está usando em outro modelo. E o default também é infinito. Então provavelmente aquele diodo que a gente tem aqui no esquemático, ele é um cara que está com a tensão de Zener infinita, apesar da simbologia ser um Zener. O que nós vamos fazer? Nós vamos trocar esse cara aqui para que ele fique com uma tensão de Zener que a gente quer. Primeiro eu vou mostrar como é que a gente usa para colocar uma tensão de Zener especificada na biblioteca, em algum dos diodos que já existem na biblioteca. Clicando com o direito, eu vou colocar aqui Pick New Diode, e aí ele vai aparecer essa telinha de seleção, que a gente pode aumentar para ver melhor. E aqui, olha, eu tenho o tipo do diodo. Então, diodo de silício, diodo Schottky, diodo de silício, Zener. Aqui achei um Zener, aqui tem um Varactor, mas não nos interessa aqui o Zener. Esse primeiro Zener que apareceu aqui é um Zener de 6.2 volts. Esse V breakdown aqui é exatamente a tensão de avalanche, tá? Ou tensão de Zener. Esse valor aqui desta coluna é apenas uma anotação para a gente saber. O valor real está aqui na lista de parâmetros e é esse valor BV de 6.2. Como está tudo misturado, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar e organizar esta lista por tipo, pelo tipo que está aqui. É só clicar em cima e ele vai classificar por tipo. Então agora eu tenho todos os diodos Zener aqui juntos. Vou clicar novamente e agora o Zener é o primeiro, eu estou em ordem decrescente de tipo. Então repara, eu tenho aqui um de 4.7, que aparentemente é o menor que eu tenho, a menor tensão de Zener que eu tenho, e ele vai embora aqui até os 100 volts de tensão de Zener. Tá? Nós vamos ficar aqui embaixo, com tensões baixas, e vamos escolher esse diodo aqui, um N750. Tá? Vamos escolher ele e colocar no circuito, é só selecionar aqui e dar OK. Ele já está aqui no circuito, um N750. No momento em que a gente colocar uma análise para rodar, o que vai acontecer? Eu vou ter 10 volts aqui, vou ter aproximadamente 4.7 aqui, que é a tensão reversa de Zener, e o que vai acontecer? 10 menos o 4.7 vai dar 5.3, então eu vou ter mais ou menos 530 mA fluindo por aqui, tá? Que são os 5,3 volts que sobram dividido por 10. Então vai dar mais ou menos isso. Talvez um pouco menor, talvez mais perto de 500 mA. Mas é o que a gente espera encontrar, tá?
Então, para a gente ver aqui, basta uma análise de ponto OP, nós vamos colocar, só vou, antes disso, colocar um label aqui nesse nó e nesse nó, para facilitar a nossa visualização. O label é F4, ou eu venho aqui no Edit e escolho Label Net. Inclusive ele me diz qual é o atalho. Então vamos usar aqui o atalho F4, e eu vou colocar aqui o primeiro ponto F, só para lembrar que é o ponto da fonte, vou colocar aqui. E no outro eu vou apertar F4 de novo e vou colocar o ponto Z, só para lembrar que é o ponto do Zener. E aqui está. Com esses dois pontos colocados, agora eu vou colocar uma nova análise. Eu vou colocar Edit, Spice Analysis. Vou colocar DC Operation Point, a última análise aqui. Ele só coloca um ponto OP, OK, e eu vou posicionar. Vou detonar esse Z daqui que não precisa. Pronto, com isso eu já consigo rodar uma análise. Vamos rodar ela agora, aqui nesse ícone do cara correndo. Ótimo. Então eu já tenho aqui, olha, repara que o meu VZ foi para 496, praticamente 5 volts. E a minha corrente está em 500, quase praticamente 500 miliamperes. Ok, mas Eric, essa tensão de Zener é 4.7, porque então está com 4.96, quase 5 volts. A questão é, lembrando lá da curva do Zener. A curva do Zener, ela vai ter 4.7 aqui neste ponto em que ocorre o joelho, tá? E neste ponto eu tenho 4.7. O que acontece é, eu não estou com 4.7 volts aqui em cima, eu estou com praticamente 5 volts. Então, perdão, eu não estou olhando esta curva nesta posição, eu estou com uma fonte de 10 volts, forçando corrente aqui em cima dele, de modo que ele precisa caminhar nesta curva. Então eu não estou aqui 4.7, ele vai caminhar ao longo dessa curva, porque esta fonte está forçando mais corrente, e aí esta corrente está fazendo com que eu trabalhe não neste ponto, mas num ponto mais ao longo aqui desta curva, tá? Por exemplo, 500 mA pode ser aqui, por exemplo, e aí eu tenho os 5 volts aqui fazendo o par ordenado. Então é por isso que nós não temos 4.7, tá? Para a gente conseguir verificar isso fácil, basta a gente mudar o valor da fonte, colocando 5 volts, roda novamente a análise, e a gente vai ver que está aqui 4.7183. Ótimo, exatamente o que a gente queria. Para visualizar isso melhor, vou colocar aqui em cima esse nó, e aí eu vou colocar aqui, deixa eu puxar ele para cá, F3 para conectar aqui. Então neste ponto Z eu tenho aqui uma tensão de 4.7183, tá? Voltando, deixa eu aproximar um pouquinho. Se eu quiser agora voltar os 10, para você poder acompanhar direitinho o que está acontecendo, eu volto 10, a corrente vai novamente aumentar, e eu vou voltar a ter quase 5 volts de tensão sobre o diodo Zener, tá? Nada mais é do que eu estou andando sobre esta curva aqui. Ok. Beleza. Estou com a minha tensão de 4.7 aqui, tá? Definido pelo fabricante. Mas eu quero uma tensão diferente, afinal de contas é o nosso objetivo hoje. Vamos supor que eu queira um Zener de exatamente 4 volts. A gente vai ter que criar um diodo. Da mesma maneira como aqui, quando a gente dá um Pick New Diode, eu vou ter esse ponto model aqui, dizendo o nome, aqui todos os parâmetros, nós podemos fazer isso também no nosso modelo. E para fazer isso, basta que a gente venha aqui, coloque uma nova diretiva, cancel, aqui nesse botão no canto que está escrito um ponto OP, na realidade ele é um Spice Directive, vou colocar aqui uma nova diretiva, e essa diretiva será .model, vou dar um nome para ele, que é o Z_4, que é o Zener de 4 volts, vou colocar um D dizendo que esse cara é um diodo, abre parênteses, e eu vou colocar dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o BV, igual a 4, ou seja, minha tensão de Zener está em 4 volts, e esses 4 volts tem que ocorrer num I, não tem vírgula aqui, desculpa, I BV igual a 1 mA. Fecha parênteses.
Com isto, eu agora tenho um modelo aqui de diodo com queda em 4 volts, tá? E eu vou trocar agora, em vez desse diodo ser um N750, vai ser o meu Z4. Então, eu vou clicar eu vou clicar com direito em cima do label e vou colocar aqui Z_4. Vou colocar com maiúscula para ficar igual ao que está lá em cima. Embora o LTSpice não reclame, tá? Ele não faz diferença de maiúscula e minúscula. Ok, estou com o meu Z4 aqui. Para a gente observar isso melhor, vamos colocar aqui uma fonte de 5 volts de novo, para ficar uma tensão mais perto de 4 sobre o Zener. E agora eu posso novamente rodar a simulação. Então rodei, está dando 4.11, tá? Então eu já consegui obter, claro que aqui tem outras coisas que afetam, tá? Esse modelo é um modelo que ele é relativamente complexo, mas eu já obtive bem perto daquilo que eu queria, tá? Se, por exemplo, eu diminuir essa fonte para 4,5, 4.5 volts, provavelmente eu vou chegar mais perto desta tensão de Zener que eu quero. Vamos ver aqui. Então, olha só, com 4,5, o meu VZ já foi para 409, que é o valor que está aqui. Então, toda a questão eu estou andando sobre essa curva e, por isso, quanto maior a tensão que eu aplico aqui em cima desse circuito em série do resistor com o Zener, eu vou andando sobre essa curva e aí a tensão que aparece medida aqui no ponto Z, na verdade, ela está representando um ponto além da tensão de Zener. Tá? Eu já passei além dele e por isso está acontecendo isso. Muito bem. Então nós criamos um diodo, nós vimos como é que esse diodo pode ser presetado e a próxima coisa que a gente vai fazer vai ser plotar a curva de um diodo desse. Eu vou deixar para o próximo vídeo, então eu vou criar agora vou aproveitar esse circuito com uma pequena modificação e eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo como é que a gente pode plotar a curva do diodo. Um abraço para vocês, se vocês gostaram do vídeo, curtam e espero que tenha sido útil para todo mundo. Um abraço, até a próxima.